Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro em São Sebastião, nos bairros da Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou hoje gravando a 44ª videoaula, a terceira aula de outubro de 2020 para a turma de Maresias e a quarta para a turma do Topolândia. Bom, na nossa última aula, nós encerramos a peça Uma Mulher Vestida de Sol, escrita por Ariano Suassuna em 1947. E hoje vamos falar sobre o livro A História de Amor de Fernando Isaura, que foi escrita por ele em 1956. A História de Amor de Fernando Isaura é um livro de Ariano Suassuna. A história se passa em Alagoas, onde Marcos Fonseca, rico fazendeiro e dono de 2 frotas de barcaças, mora com Fernando, seu sobrinho órfão e pobre, na fazenda São Joaquim. Os dois vivem muito sós e não conversam muito além de assuntos sobre o trabalho. Apesar desse relacionamento reservado entre os dois, Fernando possui grande respeito e gratidão por seu tio que o acolheu. Certa vez, Marcos fala para Fernando que acertou casamento com uma mulher mais jovem, que mora em São Miguel, cidade portuária de Passagem das Barcaças. O tio, porém, não fornece detalhes sobre a futura esposa. Marcos apenas revela que ela se chama Isaura e que irão se casar no domingo de Páscoa, devido a uma promessa feita à Nossa Senhora. Quando chega a Semana Santa, por causa de trabalho na fazenda, Marcos não pode viajar para realizar seu casamento. Diante da promessa feita, ele se sente na obrigação de se casar impreterivelmente na data pré-estabelecida. Marcos então decide se casar por procuração e, para isso, solicita que Fernando seja seu representante legal, pois é a única pessoa em quem ele confia. Embora não haja motivo para hesitação, Fernando, em seu íntimo, sente que deveria recusar o pedido do tio. Na viagem para São Miguel, cidade em que deve ocorrer o casamento, a tripulação enfrenta uma grande tempestade, de modo que precisa parar em um povoado no meio do caminho para reparar alguns estragos na barcaça. O interessante é que Isaura está no mesmo povoado, pois decidiu visitar uma família amiga antes do seu casamento. Ao desembarcar, Fernando vê Isaura pela primeira vez e se encanta por sua beleza. Nesse instante, ela o reconhece, pois havia cuidado de um grave ferimento dele 3 anos antes. Ao cuidar de Fernando, Isaura se apaixona por ele, de modo que só aceita o casamento com Marcos quando perde a esperança de reencontrar sua grande paixão. No povoado, há uma sequência de cenas que apresentam o aumento do desejo e do envolvimento entre Fernando e Isaura. Ele a observa desnuda, tomando banho em um rio. Os dois dançam durante uma festa no povoado, entregam-se ao desejo e têm sua primeira relação, na certeza de que se casariam em seguida. Após a consumação do ato, Fernando pergunta o nome de sua amada e, nesse momento, descobrem o problema em que se envolveram. Por respeito e admiração ao tio, Fernando decide cumprir a solicitação de Marcos, enquanto Isaura, a contragosto e por mágoa de Fernando, aceita a situação. Após o casamento, os dois partem com a tripulação para São Joaquim. E durante a viagem, embora tentem resistir ao desejo que os consome, não conseguem e se entregam novamente um ao outro na barcaça. Na chegada, são recebidos por Marcos com grande festa. Durante o festejo, Isaura incita o marido a beber bastante. Diante da embriaguez de Marcos, Isaura consegue forjar sua castidade, uma vez que, aproveitando o sono profundo do marido, ela se fere e limpa seu sangue nos lençóis. Com o passar do tempo, o casamento de Isaura com Marcos, motivado por insegurança, ciúme e mágoa, fica ameaçado. Fernando e Isaura confessam sua desgraça a um padre. O jovem propõe se afastar de sua amada, o que causa imensa dor em Isaura. A partir daí, os amantes começam a se desentender. Certo dia, Fernando tocaia Isaura na mata do Cajueiro, que é um local onde ele caminha frequentemente. Os dois discutem e chegam a um entendimento, possuindo-se pela terceira vez. Inicia-se então a fase de amor clandestino entre eles. Fernando e Isaura estão felizes com seus encontros às escondidas até que uma antiga pretendente de Marcos descobre tudo e os delata.
Marcos ouve todas as acusações e depois expulsa Isaura, a mulher, de sua propriedade, ameaçando-a de morte caso retorne. Aos poucos, as inquietações de Marcos, provocadas pelas denúncias de sua antiga pretendente, vão se tornando insuportáveis, de modo que ele decide averiguar a veracidade das acusações. Certa tarde, Marcos, armado, segue Isaura até a Mata do Cajueiro, local do encontro amoroso entre ela e Fernando, segundo a delatora. Para sua infelicidade, ele flagra seu sobrinho aos beijos e carícias com Isaura. Marcos, então, engatilha o revólver, mas, após um gemido de dor, deixa a arma cair e foge para casa. Em seguida, os amantes encontram e reconhecem a arma de Marcos. Ao procurá-lo na tentativa de explicar o que aconteceu entre os dois, Marcos os expulsa da fazenda e os ameaça de tortura e morte, caso voltem. Fernando e Isaura passam a viver juntos em precárias condições, mas felizes. Moram em um albergue simples, onde Fernando arruma um emprego numa fazenda para cuidar do gado e Isaura, para ajudar o amado nas despesas, começa a trabalhar como costureira. Com o passar do tempo, o amor entre os dois se reconfigura, de modo que passam a sentir remorso pelo que fizeram a Marcos. E após 3 meses da expulsão de Fernando e Isaura da fazenda, Marcos, solitário, recebe a visita de um padre, o mesmo que havia confessado os amantes e que por isso conhecia o motivo da sua dor. O padre, na sequência, serve como mediador entre Marcos e os dois amantes. Fica então estabelecido um tratado de paz entre eles. Isaura retorna para São Joaquim e Fernando parte para a cidade de Piranhas, onde vai trabalhar para um amigo de Marcos. Na nova cidade, Fernando conhece outra Isaura, irmã do seu amigo Hinaldo. Fernando se casa com ela. Durante algum tempo, são relativamente felizes, mas Isaura sempre soube que ele não a amava. No início, isso não a incomodava tanto, pois achava que o distanciamento de Fernando era típico de seu caráter. Depois, Isaura começa a sofrer com a falta de paixão do marido por ela. Certo dia, uma barcaça vinda de São Joaquim atraca em Piranhas. Fernando, feliz por reencontrar seus velhos amigos, oferece uma festa em sua casa. Nesta noite, Romão, um dos tripulantes que não gosta de Fernando, começa a dar notícias sobre Marcos e Isaura, fazendo insinuações sobre a paixão proibida de Fernando com a esposa de seu tio. Fernando, irritado, briga com Romão e leva uma facada no peito. Desde então, gravemente ferido e pressentindo sua morte, confessa a Isaura, sua esposa, o amor por outra mulher e pede ao amigo Hinaldo que vá buscar sua amada em São Joaquim. Os dois amigos acordam que se Isaura, esposa de Marcos, viesse ao encontro de Fernando, Hinaldo içaria um mastro numa bandeira branca, caso contrário, uma bandeira preta. Isaura, a esposa, ao escutar o combinado entre os dois, sofre profundamente. Assim, por mágoa e vingança, semelhante ao mito celta, na chegada da barcaça, Isaura, a esposa, troca as cores da bandeira, o que acelera a morte de Fernando. Chegando a Piranhas, Isaura, ao deparar-se com o seu amor morto, ajoelha-se e pede perdão a Deus. Sabendo que a doença de Fernando era contagiosa e fatal, passa uma faca no ferimento dele e, em seguida, fere seu próprio peito. Em pouco tempo, o tétano domina seu corpo. Quando Marcos chega a Piranhas, sua esposa já está recebendo os últimos sacramentos. Ela, então, nos braços do marido, pede-lhe perdão e que a enterre ao lado de Fernando. Marcos pede autorização à viúva de Fernando para atender ao último pedido de sua esposa. Isaura, mulher de Fernando, decide então que Marcos leve os dois amantes para serem sepultados juntos em São Joaquim, pois ela não suportaria ver os dois juntos sobre seus olhos, mesmo após a morte. E Marcos assim os faz. Uma observação importante. O grave ferimento que leva Isaura a cuidar de Fernando e se apaixonar por ele fora causado por um conflito entre os vaqueiros que o acompanhavam em uma viagem à cidade de Anádia e o irmão de Isaura.
Fernando, na defesa do rapaz, se feriu com uma faca na coxa e foi levado até Isaura, que cuidou dele, enquanto estava inconsciente e delirando. Fernando morre pela infecção, ou seja, pelo tétano, 7 dias após ter se envolvido em uma briga com Romão. O conto faz referência ao poema Romance da Peregrina. Bom, por hoje nós terminamos. Na próxima aula falaremos sobre uma outra obra de Ariano Suassuna. Um bom dia a todos e até a próxima. Tchau, tchau.